E aí, people poligonal, me salva, tudo tranquilo? Aula de Geografia, módulo Geografia Agrária. E nesta aula trabalhando com os aspectos gerais do espaço rural brasileiro. Tranquilo? Bora lá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, centralizar bem a nossa folha. Beleza. Tá aí, algumas questões que valem ser ressaltadas a respeito do espaço rural nacional. Começando com o quê? Uso da terra aqui na esquerda, principais funções ou principais destinos da terra no Brasil. Tu percebe significativamente, 58% da terra no Brasil vai ser ocupada por formações vegetais e áreas urbanas, né? E algumas cositas a mais aí. Depois, uma parcela significativa também, 20,6% por pastagens, 9,7% por lavouras e 11,7% por matas no interior dos estabelecimentos rurais. Cara, isso aqui diz respeito à prática agropecuária, certo? E olha só, tem muita gente que pensa o seguinte, não, tem mais área destinada à agricultura que à pecuária. Não. Ô meu, as pastagens ocupam um espaço maior do que propriamente as áreas destinadas à agricultura, certo? Bom, como características gerais do espaço rural brasileiro, vale ressaltar o seguinte. Primeiro, predomínio de uma agropecuária extensiva. Cara, tu já assistiu a aula em que nós trabalhamos as diferenças entre agropecuária extensiva e intensiva? Não assistiu? Quê? Não assistiu ainda? Ah, não. Vai lá, te gruda. Vai assistir, tá? Quando nós trabalhamos com agropecuária extensiva, é aquela prática mais tradicional, né, com menos recursos e tal. É o que vai predominar no Brasil, querido. Não é só o que tu tem, tá? Mas é o que se destaca, é o que está em maior quantidade. Tem áreas que tu vai ter uma agropecuária intensiva, é claro. Por exemplo, a região sudeste e algumas partes da região sul predomina uma agropecuária intensiva. Mas totalizando o país, vai predominar uma agropecuária extensiva, certo? Outra característica interessante, subutilização do espaço agrícola. E aí, opa, deu uma mexidinha. Quando a gente trabalha com essa subutilização do espaço agrícola, vale ressaltar o quê? Primeiro, cara, 70% do território brasileiro, 70% do território brasileiro não é aproveitado para atividades agropecuárias. Por quê? As condições naturais não são favoráveis? Pode ser. Ou porque não há um cumprimento social da terra, ela está ali para plantar, certo? Bueno, subutilização do espaço agrícola. Outra questão interessante, exportação da produção, há um predomínio das exportações, né? A maior parte do que é produzido no Brasil vai ser destinado à exportação, ok? E ressalto o seguinte, esse pensamento de exportar mais do que alimentar o mercado interno vem lá de uma época mais antiga, do período de ocupação europeu-brasileiro, ocupação do Brasil pelos europeus, ficou melhor, né? Fica melhor, onde tu vai ter a implementação do sistema de plantação. Também tem uma aula aqui no nosso módulo sobre geografia agrária que nós trabalhamos com o sistema de plantation e suas características. Lembra, né? Grandes propriedades, monocultoras, cuja produção era destinada ao quê? Exportação. Perfeito, meu chuchu. E aí essa é a lógica, certo? Bom, e predomina também no território brasileiro, no espaço rural brasileiro, desigualdades. Como assim desigualdade? Isso é diferente, isso é raro no Brasil? Não, não é. Mas olha só, desigualdades no que diz respeito. Primeiro, a modernização agrícola, certo? Ao uso de maquinários, insumos químicos, equipamentos, ferramentas. Não é homogêneo, totalmente heterogênea essa modernização no espaço brasileiro. Regiões mais ricas têm maior taxa de modernização, e aí frisa a região sudeste e sul, né? Outras vão ter uma menor taxa de modernização, como por exemplo a região nordeste e norte. E também desigualdades no que diz respeito à distribuição das terras. Certo? Distribuição das terras. Cara, muita gente com pouca terra e pouca gente com muita terra.
Isso lá é novidade para o Brasil? Não, né, queridos? Bom, mas são características gerais que nós temos no espaço rural brasileiro, tá? Bom, vamos adiante? Bora lá. Opa, beleza. As transformações no meio rural nacional. Aqui eu ressalto o seguinte: nós tivemos um crescimento industrial muito forte no Brasil, sobretudo aí entre os anos 50 e 80, certo? Quando, nesse momento, o Brasil, sob o governo do Juscelino Kubitschek ou dos governos militares, teve um grande crescimento industrial a partir da entrada de multinacionais, né? Houve uma internacionalização do setor industrial brasileiro, que levou a esse crescimento aqui. Tanto que nós temos ali, entre os anos 68 e 74, o chamado milagre econômico nacional, que foi um surto industrial, crescimento econômico significativo, e aí nós temos então esse panorama, tá? No momento que nós temos esse crescimento industrial nacional, vale ressaltar o quê? A partir daí, o meio rural ele vai ficando cada vez mais dependente do setor urbano industrial, tá? Não é? A monocultura, ela começa a se expandir, porque, como assim monocultura? Cara, produzindo um único produto, e esse único produto, ele vai atender o setor industrial, e a produção, ela vai ser cada vez mais moderna, se mecaniza. Por quê? Por que ela tem que se mecanizar? Por que ela tem que se modernizar para atender um crescimento industrial? O setor industrial precisa de matéria-prima. E, portanto, tu vai produzir em grande quantidade, e aí a mecanização te ajuda a aumentar a tua produção, e um único produto. Cara, produz e alimenta o quê? Alimenta o setor urbano industrial. Fechou? Concorda comigo? Isso aí, beleza, vamos lá. Tu tá alimentando o setor urbano industrial. Bom, aí tem um problema. No momento que tu tá alimentando o setor urbano industrial, tu vai gerar consequências. Porque a produção rural, ela não é mais destinada à subsistência ou ao consumo do mercado interno, e sim alimentar o setor industrial. Bom, deixa essa ideia quieta aí que a gente vai voltar nela, tá? Vem aqui, ó. Década de 70. Chuchuzitos, década de 70 é importante ressaltar o quê? Tu tem, nesse momento aqui, um avanço da fronteira agrícola, beleza? Isso aqui vai ser o seguinte: tu tem basicamente até a década de 70, claro, a gente está generalizando, mas até a década de 70, mais ou menos, a concentração agrícola no Brasil se dava mais ou menos aqui, nessa região mais costeira, né? Tu tá ligado, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, né? Basicamente tudo na região costeira. Crescimento urbano em áreas de Mata Atlântica, vamos dizer assim. Só que quando tem a década de 70, o setor industrial está em expansão, há uma necessidade de ampliar a produção, portanto, mecanização, e ampliar a área agrícola. Avanço da fronteira agrícola. Para onde é que essa fronteira avança? Chuchuzitos, saca só. Ela avança em direção à região centro-oeste e norte. Beleza? Isso aqui década de 60, 70. E aí tu vai ter um avanço para essa região central do Brasil. Sai da Mata Atlântica, vai para o quê? Para a área de Cerrado. E aí o bioma Cerrado vai indo para o saco. Bom, ressalto o seguinte. Tu tem nesse momento aqui, ó, a entrada de empresas multinacionais. Tranquilo? Elas começam a vir em grande quantidade. Cara, e aí eu te digo o seguinte, tu tem empresas como, por exemplo, a Nestlé, Agroceres, Monsanto, Massey Ferguson, começam a entrar na região central do Brasil. Compram propriedades nessa região. Os governos militares, década de 70, estavam incentivando barateavam o preço das propriedades exatamente para incentivar que o pessoal fosse para cá. Ocupar vazios demográficos que tu tinha no interior do Brasil e aumentar a produção agrícola. Vai, barateia o produto, melhor, barateia a propriedade rural aqui na região central e na região norte. E isso vai atrair também empresas multinacionais. Fechou? Bom, vamos adiante. Olha aqui, ó. Gurizada, voltando aqui para o setor urbano industrial. Tu percebeu como ele determinou uma modificação significativa no espaço rural brasileiro? Ela não é. Ok, beleza. Agora, no momento que tu tem essas características aqui de mecanização,
monocultura, modernização da tua prática agrícola para alimentar o setor urbano e industrial, tu acaba acarretando também em um forte êxodo rural. Que, Chuchu, presta atenção, talvez seja a migração interna mais importante que nós tivemos no Brasil. Cara, é ele que vai tornar o Brasil urbano. Bom, por que vai ocorrer esse êxodo rural? Em função da concentração de terras, baixos salários, aumenta o desemprego no meio rural, em função da mecanização, o trator faz o trabalho, sei lá, de quantos trabalhadores rurais, e isso vai alimentar o êxodo rural. Tá? Então tu percebe que a partir dessa dinâmica de atender o setor urbano industrial, tu libera a mão de obra do campo. E essa mão de obra do campo vai para onde? Vai trabalhar, vai morar no setor urbano e vai trabalhar ou buscar emprego, né, no setor industrial. Certo? Tranquilo? Bueno. E aqui eu quero fazer uma observaçãozinha de cantinho para ti. Seguinte, quando a gente trabalha com as grandes propriedades, tá? Grandes propriedades, a gente está trabalhando com uma produção, cara, que a grosso modo vai ser destinada a exportação, tá? Claro, tem grandes propriedades que produzem para o mercado interno? Tem, mas de forma geral atendem à exportação. Vão desenvolver, vão produzir produtos como redundância, né? Vão produzir gêneros agrícolas como carne bovina, soja, café, tá? Cana, arroz, sei lá, laranja, tranquilo? Já as pequenas propriedades produzem para atender quem? Exato, chuchuzinho, beleza? O mercado interno. Opa, interno. Errou, hein? Mercado interno. Cara, o que acontece? Gêneros agrícolas que tu consome no teu dia a dia, geralmente são produzidos por esses caras aqui, onde tu vai ter uma mão de obra familiar, né? Vamos colocar aqui, ó, a mão de obra nesse cantinho aqui. Mão de obra, MDO, nossas aulas, né? Sempre MDO, mão de obra. MDO é familiar. Tá? O que acontece? Cara, o gênero, a comida o que tu usa para tu te alimentar, me engasguei todo, né? O que tu usa para te alimentar, certo? Sei lá, o milho que tu come, a batata que tu come, o feijão, a mandioca, os legumes, os ovos, enfim, geralmente são produzidos por pequenas propriedades. Portanto, tu percebe que há uma, digamos assim, uma divisão do espaço rural brasileiro entre grandes propriedades voltadas à exportação e esses caras aqui, com exportando, acabam ganhando mais grana, investem mais na sua produção, melhoram ela, mecanização, beleza, aumentam a produtividade. E aí, liberam a população rural, o trabalhador rural. Entendeu? O ciclo, o processo que a gente tá vendo aqui, cara, isso vai ser marcante no Brasil. Tá? Tranquilo até aí? Chuchuzinho? Gostou? Tá gostoso? Tá delícia? Vamos lá. Se na década de 70 nós tivemos um avanço da fronteira agrícola para essa região, sobretudo região centro-oeste do Brasil, fica ligado no seguinte, mais recentemente, década de 90, nós tivemos, um novo avanço. Vou colocar aqui, ó, novo avanço da fronteira agrícola, tá? Vamos colocar aqui, ó, novo avanço da fronteira agrícola, bem resumidinho, tá? Porque essa região centro-oeste começou a ficar saturada. A produção alimentar do Brasil, a produção de gêneros agrícolas no Brasil tende a aumentar. O Brasil se tornou um grande exportador de gêneros agrícolas, certo? E o que vai acontecer? Chuchu, a tendência é ampliar a área cultivada. Se nós estamos exportando mais, aumenta a área cultivada. E aí, para onde é que vai esse novo avanço? Vamos colocar aqui, ó, nessa outra cor, cara, de forma mais intensa para a região norte, certo? Então percebe, esse avanço aqui que a gente colocou em vermelho é década de 70. Vamos colocar a flechinha aqui para fazer uma legenda, ó. Década de 70. Novo avanço, década de 90, é a flechinha em Bordeaux. Tá? E o que acontece? Década de 70 foi para a região, sobretudo região centro-oeste, década de 90, anos 2000,
em direção à região norte. E tu forma nessa área aqui, ó, principalmente nessa área, pega aqui Pará, Rondônia, Amapá, a nova área agrícola do Brasil, que implica em um forte desmatamento da floresta amazônica para o plantio, para a agricultura ou principalmente para pecuária. Tu cria aí nessa área o chamado arco do desmatamento. Certo? Tranquilo? Vamos adiante? Vamos lá? Vamos dar sequência à aula, finalizar ela. Show, meu querido! Saca só. Cara, opa, vou. Aê! Raio-X da produção agrícola nacional. Alguns elementos que eu quero ressaltar contigo aqui, tá? Primeira coisa aqui, ó, vamos pegar essa primeira tabela aqui, tá? Tá visível para ti, beleza? Bom, vamos lá. Principais produtos exportados pelo Brasil. Olha aqui, ó, o que nós falamos antes. O Brasil se torna um grande exportador de gêneros agrícolas. 14% das exportações do Brasil, soja e derivados. Cara, aí tu entende por que a soja se tornou o principal produto agrícola nacional, né? Tá no topo da nossa pauta de exportações. Depois, tá aqui, ó, soja, tá? Depois vem ali minérios, petróleo e combustíveis, materiais de transporte, carnes, ligado ao setor agropecuário, produtos químicos, produtos metalúrgicos, açúcar e etanol, vinculado à produção agrícola, máquinas e equipamentos, papel e celulose, tá vinculado também envolve atividades agrícolas, tá? E a produção de café. Cara, pegando esses principais elementos aqui da nossa pauta de exportação, tu vê que os gêneros agrícolas se destacam. E aí tu pega a soja, com certeza, no topo da nossa lista de importância, tá? Não entendeu aqui, ó, o que produção de papel e celulose tem a ver com agricultura? Tá de brinques comigo, né, meu? Cara, de onde é que tu vai tirar a celulose? De onde é que tu vai fazer o papel? Árvores. E aqui tu tem uma prática chamada silvicultura. Silvicultura é o plantio do quê? Silvios? Não. Silvio Santos nasceu daqui? Não, né, chuchu? Absurdo? Cara, a silvicultura é o cultivo, é o plantio de árvores, tá? Não te esquece. É a prática agrícola que vai envolver o plantio e o cultivo de árvores. E aí destinado principalmente à produção de papel e celulose ou também de móveis, tá? Pinos, eucalipto, enfim, são árvores, são gêneros, né, que tu vai ter cultivados de forma intensa na silvicultura. Bom, beleza até aqui? Ok? Vamos para essa segunda tabela. Participação dos estados na produção agropecuária nacional. Te liga só, temos aqui Mato Grosso, principal estado produtor agrícola, 24,5% da produção nacional de gêneros agropecuários vem do Mato Grosso. Depois, olha só, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Maranhão, Tocantins, Piauí e depois, né, os outros estados brasileiros. O que eu quero ressaltar contigo? Cara, os estados da região centro-oeste. E aí, olha só, se tu não sabe quais são os estados da região centro-oeste, puxa a tua orelha. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Certo? Cara, correspondem aí, somando eles aí, tu vai ver que vai dar algo em torno a 42% da produção agropecuária nacional. 40, é quase tá, um pouco menos que a metade, mas é uma produção muito significativa. A segunda região de maior produção vai ser a região sul. Cara, vamos pegar aqui, ó, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que somando os três aí, vai dar algo em torno de 36, quase 37% da produção nacional. Certo? Então, olha só. Cara, nós falamos antes na expansão, no avanço da fronteira agrícola para a região centro-oeste. Percebe? Por que a região centro-oeste ganha um destaque hoje no cenário agropecuário nacional? Cara, em função daquela expansão agropecuária que tu teve na década de 60 e sobretudo na de 70. Aonde é que tem as maiores produções de soja no Brasil? Topo das nossas exportações. Aonde? Na região centro-oeste. Fechou? Beleza. E para terminar, produção
por tipo de propriedade. Cara, percebe aqui, ó, mão de obra, trabalho familiar, trabalho não familiar. Gêneros agrícolas destinados ao mercado interno, mandioca, feijão, né, leite, tá? Tu vai ter o quê? Predomínio da mão de obra familiar. Gêneros destinados à exportação, né? Carne bovina, por exemplo, que aparece aqui, ó, tá? Tu vai ter o quê? Predomínio de uma mão de obra não familiar. Então, produtos voltados para o consumo interno, vamos colocar aqui, ó, em amarelo, mercado interno, certo? E a mão de obra não familiar voltado para exportação, tá? Tranquilo? Queridos, beleza? Fechou nossa aula? Então era isso. Um grande beijo para ti, um beijo no teu coração e até a próxima aula.